Vamos lá. Share screen. Ah, já está gravando. Uau, que rápido. Bom dia a todos, dia 8 de março de 2021. Feliz Dia das Mulheres aí, meninas. Aproveitem, espero que essas congratulações se estendam para todo ano, né? Que é o que mais interessa, é onde há mudança mesmo nas coisas, né? Parabéns para vocês. Vamos lá, vamos dar continuidade à disciplina de fisiomecânica da locomoção terrestre. Na aula passada, então, nós falamos sobre as teorias de locomoção, né, teorias que nos dão base para olhares diferentes, especialmente sobre a velha questão de quais as determinantes mecânicas do custo metabólico, né, e, consequentemente, do desempenho de locomoção, de modo geral. Essas questões são as centrais que guiam as nossas perguntas, e na aula passada a gente procurou ver análises que envolvem uma sistematização de ideias que a gente chega a chamar de uma teoria ou uma hipótese, né, para essas perguntas. Esse fim de semana, está entrando a Karen aí, esse fim de semana eu me assustei, coitada da Karen, teve o fim de semana todo de aula de especialização na PUC, estava ela ali no meio, agora ela entrando, lembrei, disse uma coitada, mas me aguentou todo fim de semana, ainda segunda de manhã de novo, lá. É muita persistência, né? Mas então tá. Olha só, gente. Hoje, então, nós vamos falar sobre restrições, né? Vamos lá, vamos para o nosso assunto, então. Eu vou falar um pouquinho, claro, lembrando sempre que a disciplina... peraí, gente, eu vou pegar o meu controle de ar aqui, porque já está começando a ficar quente e eu vou bater os pinos. Então, hoje, nós vamos falar sobre essas restrições, doenças relacionadas ao movimento, né, onde trazem prejuízo de movimento ou ligados também à energética, sabendo que a gente está trabalhando nesse limite, né, entre a mecânica e a energética, onde a nossa moeda de análise aqui é a energia, né? Nós vamos ver que tem doenças que vão implicar em mais prejuízos do ponto de vista metabólico, outros mais mecânicos, né? E a gente vai estudar essas relações. Nós vamos ver, assim, uma das mensagens da aula de hoje é tentar mostrar para vocês que mesmo quando não há grande prejuízo na mecânica, entender a mecânica ajuda a entender a energética de modo geral. Nos garante que a gente possa dizer que, olha, as alterações das minhas intervenções ou devido ao prejuízo ao desenvolvimento da doença, ao estagiamento da doença, são devidos a aspectos mais internos mesmo, porque a eficiência de transmissão, a geração de trabalho que eu meço não está sendo alterada. Então, isso nos dá garantias de que eu sei onde estão acontecendo as adaptações. Tá? Isso é bem importante. Por outro lado, medir a energética também é importante aliado à mecânica, né? Porque ela nos ajuda a entender outras coisas. E aí que vem o embate, aí que eu boto em desafio os biomecânicos, assim como os fisiologistas para a questão anterior, né? Bom, eu tenho alterações mecânicas no meu aluno, no meu paciente, né? O quanto isso gera essas alterações mecânicas em pior energética, né? Em maior prejuízo, né? Ligado à energética, né? Eu não sei pela biomecânica tradicional, quase sempre ela é muito limitada, porque a gente não trata de energia, a gente trata de variáveis anteriores que não representam diretamente energia. Lembram da crítica lá para o custo de geração de força? Apenas medir forças e falar sobre energia é bastante perigoso, porque eu desconsidero leis básicas de termodinâmica. Eu tenho que tentar entender também um pouco como se dá essa representação energética, para ter o quadro mais geral energético. Então, se eu meço a parte metabólica também, isso pode me ajudar a entender de que forma essa mecânica minha está prejudicando sobre a energética. E algumas vezes até ver que, olha, não é tanto a mecânica, é mais a energética. Ou às vezes não, olha, a parte energética de eficiência, vou chamar assim, quando eu digo energética, é bioenergética, né? A eficiência muscular, ela está preservada e o que eu melhorei foi a eficiência de transmissão ligado à geração de trabalho, né? Então, aí eu vejo que houve alterações no padrão de movimento que
controlado a questão energética, bioenergética, eu posso dizer que melhorou o desempenho total, né? Ou eficiência, por exemplo, geral de marcha. Então, essas perguntas são possíveis com essa abordagem que a gente tem, né? Com essa abordagem fisiomecânica, né? Eu vou mostrar para vocês alguns resultados disso, embora eles sejam, em geral, quase sempre incipientes. A gente estava falando antes, no início da aula, sobre esse regramento clínico de estudos e como as nossas áreas vão se adaptando a isso, né? Eu venho da ciência do esporte e nos últimos 10 anos tenho trabalhado com a biomecânica da marcha, também clínica, né? Também com esse olhar mais clínico. E a gente nota que tem várias áreas que ainda estão aprendendo a própria biomecânica mais de raiz, né, de base, assim, ou mais metodológica e tal, está aprendendo com essa biomecânica clínica, vamos chamar assim, né? Então nesse campo da energética não é o campo que foi mais desenvolvido. Nós vamos ver que tudo aquilo que a gente falou de cinemática, força, tem muito mais dados sobre a marcha de pessoas com muitos tipos de doença. Então, estou estudando paraparéticos, amputados, Parkinson. Eu vou sempre ter mais probabilidade de achar coisas na biomecânica tradicional, vamos chamar assim, né, das forças de reação de solo, cinemática e tal, e da energética menos. Por isso que a aula hoje não é de grandes aplicações, mas são muito mais de coisas para a gente raciocinar e já com alguma aplicação, né, incipiente. O pouco que eu vi, assim, do que eu organizei aqui, nós vamos mostrar. E já tem coisinhas, mas, de modo geral, eu tenho que declarar que é incipiente. Vamos lá. Pessoal, perguntem, tá? Mexam aí, façam eu parar de falar quando possível, para eu poder tomar chimarrão e a gente tentar dialogar mais, né? No fim de semana foi muito legal, né, Karen? Eu me organizei para parar de falar um pouco, fazer mais perguntas e foi incrível, né? Como quando a gente leva a sério aquela história de que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, como vale a pena, né? Mas vamos lá, gente. Falei um pouquinho para vocês. Assim, fazendo um resumo, eu vou mostrar um pouco para vocês sobre doenças que são mais centrais e doenças que são mais periféricas. Na medida do possível, eu vou tentar fazer alguma relação disso para vocês e vai nos ajudar a pensar em grandes possibilidades já de adaptações. Obviamente, restrições centrais, elas vão implicar primeiramente ou mais predominantemente sobre problemas do ponto de vista da eficiência muscular, pensando na máquina e no motor, né? Seria mais relacionado ao motor, né? Ou seja, as doenças que eu vou mostrar aqui sobre ICC, insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva, esses tipos de doença, eles vão alterar, eles vão implicar em diminuições de eficiência e algumas vezes até em repercussões mecânicas que vão ter problemas adicionais, mas algumas vezes é mais central que vão nos induzir, por exemplo, a uma redução de velocidade geral, às vezes sem alteração do padrão de marcha geral. A alteração é devido só à velocidade menor. Então, isso vai ser muito comum em restrições centrais. Por outro lado, eu vou ter restrições periféricas, que eu chamo, que não quer dizer que a origem é ali, né? Muitas vezes são de ordem neural, né? Totalmente central, mas a repercussão vai aparecer nos segmentos, né? Em padrões de movimento. E aí a gente vai ter as disfunções neurológicas, as doenças neurodegenerativas, como bons exemplos, né? E a gente estuda no grupo aqui, no Locomotion, um pouco mais sobre o Parkinson, que é um bom exemplo disso, né? Então, um prejuízo aí nos aspectos ligados ao controle motor, que vão induzir a padrões de movimentos que não são otimizados, né? Com amplitude reduzida, que é o caso do Parkinson, né? Ou amputados também, por outra restrição que é sempre periférico. Nesse caso, eu vou ter reduções ali, prejuízos no movimento, que já vão me implicar muitas vezes em prejuízos gerais de marcha e até a redução de marcha também, mas adicionado de um padrão de movimento mais difícil. E a gente vai conseguir perceber que até o custo energético, às vezes, nos ajuda a entender isso. Nós vamos ver que, algumas vezes, o custo energético vai se elevar, né, adicionalmente por causa desse prejuízo periférico, né? Em algumas restrições centrais, às vezes, não. A curva, eu faço isso aqui para lembrar da curva em U, né? Aquela curva que eu brinco, que é a única gráfica que eu sei fazer na minha vida, que é... o sujeito vai estar caminhando sobre aquela curva, só que mais deslocado para a esquerda, digamos. Então, ele vai gastar mais energia, porque ele vai estar naquelas velocidades baixas ali, ligada ao custo, né, em função da velocidade.
Essas duas informações são muito importantes, né? Os distúrbios estão aí, né, gente? Com a questão do envelhecimento e o avanço na medicina, a gente tem expectativas de vida muito grande, então é muita gente com reduções, com prejuízos de movimento, e muitas delas, ainda um percentual muito maior em países em desenvolvimento, então é um desafio para nós. E, bom, acho que o primeiro núcleo assim, dessa aula de hoje, para a gente conversar, é sobre a estratégia de análise biomecânica, né? Vocês que vão estar no campo, tá? Vamos pensar assim também. Às vezes também ligado à pesquisa, tá? Mas também muito ligado à pesquisa de campo. Qual estratégia nós vamos fazer para nossa análise essa biomecânica e fisiomecânica de marcha, tá? O que acontece, pessoal? Na medida do possível, eu vou fazer um raciocínio integrativo, tá? E a ordem de olhar meu vai ser dessa forma. Claro que isso vai depender de quais ferramentas a gente tem, quais informações que a gente vai ter à disposição. Então, tudo isso é muito dependente do que nós temos em mãos, tá? Mas eu diria para vocês assim que mais do que a tecnologia, tá, que está se tornando cada vez mais próxima da gente, mais possível de se usar no dia a dia, o limite nosso de uma boa avaliação fisiomecânica é o conhecimento, né? Vou mostrar para vocês várias ferramentas de campo que são possíveis de se fazer, só que vai ser importante ter um conhecimento sobre aquilo, porque não adianta, tá? A fisiomecânica, muito ligada à biomecânica, ela é uma máquina de produzir números, né? Se eu tenho uma câmera em mãos e eu aprendo a usar qualquer software esses de livre acesso que a gente tem à disposição, como o Kinovea ou Tracker, né? Eu posso fazer o que eu quiser, muitos números, eu posso derivar muita coisa em velocidades, acelerações, mas eu tenho que dar sentido para esses números, né? Eu tenho que definir o que é primordial e o que é secundário, né? Então, eu vou falar um pouquinho disso nesse raciocínio integrativo. De qualquer jeito, assim, a gente pensando em fins mecanísticos, eu tenho essa ordem de olhares, né? Eu tenho um olhar em biomecânica, que é sempre, não é por acaso que a gente fez essa sequência no início da disciplina, né? Um olhar mais espaço-temporal, que é pensar o nosso corpo humano em cima de parâmetros de tempo, espaço, né? Como diz o nome, mas de um ponto de vista unidirecional. Então, eu tenho um comprimento de passo, um comprimento de passada. Isso quer dizer que meu corpo deslocou 1 metro e meio. Né? É pouca informação de detalhes, mas são coisas centrais. Meu corpo como um todo se deslocou tanto quando eu defino o comprimento de passada, a frequência de passada e tempos de contato. Tá? Ou deslocamento em tempo de contato. Tudo isso são parâmetros que vão falar do meu corpo como um todo. Tá? Temos que lembrar disso. É uma das análises mais simples que eu tenho, mas a gente sabe que não é pouca coisa. Já são coisas, tem muita coisa interessante aqui que a gente pode tratar, mas ele ainda é muito descritivo, vamos dizer assim, né? no que a gente aprende em biomecânica. No segundo olhar, a gente continua na cinemática, continua na descrição de movimento, mas aí a gente parte para ângulos também, e a gente parte por um olhar já bidimensional e inclusive até tridimensional, né? Muito do que a gente faz nessa ordem de complexidade é bidimensional. A gente analisa os principais padrões de movimento que a gente tem, que são sagitais, por exemplo, as flexões e extensões, né, flexão plantar, etc., inclinação do tronco, movimento de braço e por aí vai. Temos também os movimentos nos planos não sagitais, né? São aqueles do plano transverso, rotações pélvicas, tilt pélvico, né? E por aí vai. E aí a gente tem a segunda análise, o grupo de análise ali mais complexo mesmo, que é ligado à cinética, né? As forças que geram ou que são geradas pelo movimento. Né? A gente vai analisar especialmente as forças de reação do solo, que aí já começam limitações, trazendo aqui só umas ligações assim com algumas coisas práticas. No fim de semana até o pessoal me fez lembrar alguma coisa do G-Walk, né, que eu já usei há algum tempo, ele já fez alguns testes, mas tem sensores inerciais como o G-Walk, né, da BTS, que me dão inclusive a aceleração.
E quando a gente olha a curva de aceleração do sensor inercial, só lembrando, G-Walk é um sensor que se coloca próximo à coluna ali, se fixa no corpo, e aí tu analisa a marcha, e também corrida, e sai um monte de parâmetros, saem até rotações de tronco, estimativas assim, padrões de movimento da pelve também, relacionados à pelve, então estimativas que são super interessantes, né? E tem também a aceleração, que são aquelas derivações do que vem, se bem que, na verdade, ali é o contrário, porque o sensor, o que ele mais mede ali diretamente é a aceleração mesmo, e aí integra para posições, né? Mas fora isso, ele me dá acelerações, que são aproximações de força sobre o corpo. Se a gente for olhar para aquelas curvas, a gente vai ver que tem semelhança com as curvas de forças de reação do solo, verticais especialmente, mas ele até estima de outros planos, só que sofre um pouco, né? Mas de alguma forma me dá informações. Quando eu tenho grandes acelerações, atenção, porque especialmente em fases iniciais, tudo aquilo que a gente aprendeu, que está relacionado a lesões, né? Pico de impacto, taxa de aplicação de força, de alguma forma pode aparecer como algo perigoso também por aquele sensor de aceleração. Tá? Estou trazendo só um elemento que é prático e para mostrar para vocês que nem sempre está tão longe, né? Eu tenho outras aplicações, por exemplo, quando eu tenho tapete de saltos, né, o clássico lá, tapete de Bosco, e analiso os tempos de saltos, como é comum nos protocolos de salto, eu consigo estimar usos de energia elástica. Eles têm boa correlação com o uso de energia elástica em corrida. Não são exatamente as melhores medições, mas já são, de novo, é um teste prático que me dá alguma indicação de um uso elástico em movimentos que nos interessam, que é o caso da corrida, né? Mesmo quando não é corrida ali, tá? No tapete a gente faz os saltos verticais, né? E tem todo o protocolo para aquilo, mas a gente consegue estimar esses usos. Que mais? Nesse sentido, nessa direção, a gente tem também a eletromiografia, né? Que é aquela paradoxal nossa. Ela é um dos equipamentos de biomecânica que a gente diz que são mais invasivos, né? Porque eles invasivos, não sei se é o termo, mas eles me dão mais informação da função muscular, vai me dizer se ela está ativada ou não, né? Aquele músculo, ou qual é o grau de ativação, né? Eu posso falar de amplitudes, né, do sinal, eu posso falar de orquestração do sinal, como é que está a organização de ativações quando eu analiso mais de um. Eu posso até estimar frequências de ativação do sinal. Eu tenho muitas aplicações com a eletromiografia. Porém, ela é dos equipamentos de biomecânica onde se tem mais ruído embutido. Fora os acelerômetros, aqui é o papo mais de pesquisador, quando a gente usa cinemetria, força, certamente a eletromiografia é onde se tem mais origem de erro de medida. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado no uso dela, a gente tem que ter muitas vezes nós temos que normalizar ela para ter a informação correta, isso vocês tudo viram em disciplinas de biomecânica, né? Não vou me adentrar aqui. Mas, então, ela tem esse paradoxo. Então, ela é interessante por um lado, e a gente viu que, inclusive, dá para a gente tentar estimar fontes do gasto energético com elas, com o custo eletromiográfico, fazendo um resumo do que a gente viu em aulas passadas, né? Muito bem. Além disso, nós temos coisas mais avançadas, né? Nós temos os macromodelos biomecânicos, nós temos o exemplo da dinâmica inversa, onde a gente consegue estimar forças articulares, potências, momentos articulares, né? Reunindo variáveis, né? Técnicas de medidas, que é da antropometria, cinemetria, cinética, né? Como a gente bem conhece. Hoje tem aplicativos que já fazem cálculos simplificados disso, né? Eu sou da época lá com o professor Jefferson, que era a disciplina obrigatória do grupo, todo mundo fazia a disciplina dele e tinha que fazer no braço todos os cálculos de dinâmica inversa mais simples, né? Aquele simplificado que lá no grupo mesmo foi usado durante algum tempo. Depois os modelos foram se melhorando, né? Se adicionam também a eletromiografia para tentar estimar, além do trabalho líquido também, entender um pouquinho mais das fontes de trabalho, das fontes de energia, digamos, articular, que não geram trabalho, né, que são anuladas, que advêm de hipocontrações, por exemplo, e aí eu consigo entender, me aproximar mais das forças que grupos musculares fariam mais próximo do real, né? E, por fim, os modelamentos musculoesqueléticos, né, onde eu vou ter lá o movimento com suas linhas de força ligados a músculos principais, que são padrões, assim, eu diria até, eu acho que o que há de mais moderno em análise de biomecânica na marcha também, né? No movimento, eu diria, mas na marcha, que é o nosso assunto.
porém, elas ainda têm muita restrição de aplicações, né? A gente tem que lembrar disso. Ainda hoje, as variações individuais das informações de base ligadas a aspectos antropométricos, por exemplo, a questões dinâmicas também relacionadas a variações das equações de Hill, né, do movimento lá, de produção de força, dependente da velocidade, por exemplo, e do comprimento, são altamente variáveis. Para vocês terem ideia, nessas últimas 2 semanas saíram alguns trabalhos, e eu só peguei o título e o resumo, não é minha área primeira, mas eu entendi bem a mensagem. Assim, os caras viram que, por exemplo, relações de força-comprimento, que a gente costuma testar de forma passiva ou de forma em condições isométricas, elas dinamicamente vão se alterando. Ou seja, a gente aprende que aquelas curvas de força-comprimento, né? Bom, tem aquela do sarcômero, com aquelas linhas, né, da fase ascendente e descendente, depois tem a dinâmica, aquela quando tem as forças passivas no final da curva, tudo aquilo a gente aprende em mecânica muscular. A gente já viu que elas são diferentes em grupos diferentes, então tem caras mais de força, mais de velocidade, elas podem mudar um pouco, mas a gente está vendo que é mais complicado ainda, que elas variam também quando a gente trabalha em intensidades fora do 100%, porque quase sempre essas curvas são desenvolvidas para condições de ativação máxima, né, muscular. Só que no mundo real, o que a gente mais faz não é o máximo, é submáximas, né? E elas se alteram um pouco, essas relações ótimas. Isso é um exemplo para mostrar que no mundo real o uso delas no dia a dia clínico é bastante complicado ainda, né? As informações que advêm dele no uso clínico são muito reduzidas ainda por causa uma das coisas, eu também, assim, para resumir um pouco o problema, é do problema de alta redundância dos sistemas de controle motor, que significa o seguinte: para eu produzir lá uma extensão do joelho, eu tenho vários músculos atuando, os quadríceps, por exemplo, né, fora os isquios que vão estar atuando lá, estou naquela bagunça, gastrocnêmio também fazendo um bracinho de alavanca mínimo, mas já incomodando também, né, e por aí vai. Mas o que ele me diz é que eu vou ter orquestrações de músculos diferentes para a mesma resposta, para a mesma geração de um torque líquido lá, X, né? Esse é o problema da redundância do controle motor. Então, os modelos, esses estocásticos ou de estimativa, são muito complicados de se fazer. Tá? Então, tem esse lado, mas tem que cuidar um pouco também no uso deles, porque ainda eles incorrem nesses problemas aí. E eu tenho também as análises ligadas à energia mecânica mais simples, que é o método que a gente está vendo na disciplina, que também tem seus problemas. Eles não são feitos especialmente para se entender a função muscular isolada, muito longe disso. Os macromodelos estão muito mais próximos, embora tenha seus problemas, estão muito mais próximos, né? O que é interessante nessas medidas de trabalho mecânico que a gente viu é que elas me informam sobre produções de força, trabalho regionais, digamos assim. Eu posso saber se, com alguma garantia, e de novo, com vários cuidados, se eu gero mais trabalho mecânico de membros inferiores, superiores, de modo geral. Tá? Então, conforme eu vou chegando próximo da região articular, ele vai incorrendo, vou resumir assim, nos mesmos problemas dos macromodelos e até mais. Tá? Mas eles têm muita informação sobre o integrativo, sobre regiões e o corpo como um todo. Esse é o dado interessante que já se tem dado, e eu vou falar um pouquinho, vou mostrar para vocês hoje alguns resultados disso. Tá? O que acontece, gente? Todas essas variáveis, nesse sequenciamento, que precisa de muito treino, né, e conhecimento sobre o uso deles, e a montagem do meu modelo conceitual de causas-efeito, né, entendendo que as causas vão estar muito mais ligadas à parte direita e os efeitos à esquerda, mas de qualquer jeito, os principais efeitos vão ser maiores. Eu vou chamar isso de desfechos secundários, que não tem nada de pouca importância, tá? É só o nome que vocês vão entender. Os desfechos secundários de marcha que eu vou ter que estar atento, que é ligado aos problemas gerais de marcha, que podem acionar a decisão de eu andar mais rápido ou mais lento com o envelhecimento e com as restrições, que é a questão de estabilidade, de coordenação motora geral ligada a um sincronismo, né? As relações de tensão-suavidade do movimento, tá?
A produção de propulsão mesmo, né, direcionada ao movimento. O Parkinson perde, por exemplo, a ação de gastrocnêmio, começa a ativar mais tônico e ele perde a função de ligar, desligar, digamos assim, né, e se torna um pouco mais tônico, né, ele é menos fásico, né, esse é um termo que a gente costuma dizer, isso vai reduzir a propulsão dele à frente. Eu vou ter problemas de balanço, eu tenho idosos, né, que têm processos degenerativos ou de redução de controle de estabilidade e começam a caminhar um pouco mais lateral, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O obeso também, por outras razões, né, vão ter esses mecanismos, né, e posso ter até reduções sobre aspectos integrativos, como o mecanismo pendular, que é algo essencial da marcha, né, que a gente já conversou. É o principal mecanismo relacionado ao custo energético, por exemplo. Tá? Então, esses fatores todos, claro, alguns mais, outros menos, mas entre esses vão ser aqueles grandes definidores de algo mais importante ainda. Mas aí que eu tenho que ter o cuidado. Quase sempre a minha análise, a vida real do meu aluno não vai se resumir simplesmente a ser estável. O cara é campeão olímpico de estabilidade. Ele pode ainda ter alguma redução de marcha em outras coisas importantes. E aí vem os desfechos primários, que eu vou chamar. Então, vou usar essa linguagem da clínica aí, que ao longo dos anos eu tenho construído como uma espécie de um resumo, ou mapa mental dessa análise fisiomecânica geral. Tá? E aí vão surgir as variáveis que vão ser determinantes para mim de desempenho. E o desempenho avaliado num espectro maior daquilo que a gente está acostumado muitas vezes a olhar. Eu falo isso lá na cadeira de treinamento, na graduação, tá? Que o desempenho não significa ser o campeão da marcha atlética, eu pensando em caminhada, né? Obviamente que não. No idoso, vai ser, por exemplo, o idoso caminhar mais ao longo do dia, que é realizar essas tarefas, é realizar essa tarefa numa velocidade um pouco maior. A gente vai ver que esse marcador de velocidade autoselecionada, a nossa VAS, tá? Vai ser importante, vai ser um definidor até de muita coisa clínica, né? Hoje em dia ele é tratado como um sexto sinal vital nos sistemas de saúde, que é um teste clínico muito simples, né, e tal. Nós vamos ter a velocidade ótima de caminhada, que vai ser aquela velocidade onde eu gasto menos energia, a gente já falou disso também, dessa variável. Ela vai ser também, algumas vezes, em algumas análises, um desfecho também, eu posso chamar de primário, para eu escolher, assim, na minha análise. E vou ter também na corrida, claro, aí eu integro, tá, com a corrida, que muitas vezes no campo esportivo é o tempo da prova, simplesmente. Mas ele pode ser mais também, pode ser ao longo do tempo eu ter menor redução de lesão. Esse pode ser um marcador importante, e não é pouca coisa. Eu estou vendo aqui o Guilherme, estou lembrando de coisas que a gente vem fazendo ao longo dos anos, assim, marcadores centrais anuais, assim. Olha, como é que foram os testes dele? Aí bota lá um teste que tu costuma usar como um marcador de desempenho. Ok, bota. Mas, além disso, bota outras coisas também. Tem os desfechos secundários. Como é que está a força de membros inferiores dele? Né? Eu tenho aquele testezinho que eu faço que todo ano, então boto ali também para colocar como no meu mapa mental. Né? Como é que está o equilíbrio dele? Naquele testezinho que eu faço do Y ou da estrela, ou algum teste mais de campo, tá? ou o próprio FMS mesmo, como é que está o resultado dele sobre essa questão que envolve também estabilidade? Não é só isso, né? Força, estabilidade articular, mas também tem essa questão de equilíbrio. Boto lá, né? Como um desfecho secundário. Aí eu altero aqui, vejam que surgem outros, vai depender do meu problema. Né? Mas um deles pode ser exatamente o número de lesões. Quanto tempo esse cara passou com dor, né? Em cada resultado semanal, qual foi a frequência de casos onde ele determinou que estava com dor. E aí eu começo a fazer ferramentas no meu Excel, não preciso nem ter grandes aplicativos, que me adicionam isso. Diz, olha, a frequência foi 30 e no próximo ano foi 15. Atenção, alguma coisa está mudando sobre isso. Né? Então, esses desfechos secundários vão ser fundamentais para estarem relacionados com desempenho. Por exemplo, essa questão da dor, né? O aluno correr com menos dor, ou com menos frequência de dor no campo da saúde é super importante. Até para o atleta pode ser importante, mas o atleta a gente sabe que ainda é discutível, vai ter zonas de limites ali que a gente sabe que pode ser interpretado de outra forma. Né? Mas tudo isso vai estar relacionado a esse modelo que eu tenho de desempenho. Né? Podem se adicionar também os aspectos energéticos aqui, né? Puramente a economia de corrida mesmo. Né? Por exemplo, aí vamos falar disso, já que nós estamos nesse campo aplicado,
Ah, professor, mas eu não tenho analisador de gases e não adianta querer vender. Antes eu tinha um conflito de interesse mesmo, eu era diretor do Lapex e vendia o produto. Né? Então eu dizia, não, tem como, é só lá gastar R$100, venham, ficar a coisa mais chata do mundo, né? Porque era realmente um dos lugares poucos que tem no Rio Grande do Sul que fazem essa avaliação, é nossa. Mas tá, mas além disso, a gente pode ter substitutos disso. Um bom substituto disso, gente, é a própria frequência cardíaca. Né? A frequência cardíaca, em termos percentuais ligada à frequência de reserva, ela é muito relacionada ao percentual de VO2 máximo em que meu aluno está fazendo aquele exercício. Então, ele, de certa forma, representa uma certa economia. A gente sabe que tem seus problemas, porque os limiares também andam em torno desses percentuais, mas ele é um marcador indireto interessante. Né? Se esse cara não estiver usando propanolol, alguma coisa muito louca, para análises maiores, porque também a gente sabe que a frequência cardíaca é muito louca, né? É bom que tenha um equipamento um pouco mais decente, a gente pode ter uma medida ali indireta de economia de corrida, por exemplo, muito simples, que é colocar ele num ritmo igual, né? Isso que é importante, deixar ele sempre no mesmo ritmo. Faz o teste a 12 km por hora, alguma coisa assim, e depois, a cada 6 meses, faz de novo durante um tempo e tem uma certa estabilidade da frequência cardíaca e avalia isso. Né? Esse é um caso. O outro, gente, que eu queria falar nesse grupo, agora eu estou fazendo um paralelo que não está aqui no slide, tá, gente? Porque isso aqui quase sempre eu falo muito clínico, só de caminhada, mas para corrida eu tenho os marcadores de overheating também. Né? Eu tenho coisas muito práticas que eu posso fazer, né, com o meu aluno. Eu posso usar o Rescue Sports lá, que é um questionário muito rápido, eu posso ver o questionário de recuperação de treino dele. Então, ele chega no treino e como é que está, de 0 a 10. Ah, tem muito erro? Tem, mas ao longo do tempo eu consigo ver uma curva que me dá uma certa estabilidade de respostas, né? E coincide com situações onde esse aluno pode estar chegando em overheating ou não. Né? E aí eu vou cruzar com outras coisas que eu possa ter disponíveis, por exemplo, a variabilidade da frequência cardíaca, né? Que a gente sabe que é um marcador aí muito usual, o pessoal está usando bastante, interessante também, sobre essa questão de carga de treino ao longo do tempo. Né? Tudo isso associado ao desempenho. Eu posso cruzar isso como desfechos secundários da minha análise e aí entender alguma coisa. Vejam só, quando o overheating está muito grande, o comprimento de passo do cara diminui por alguma razão. Né? Ou varia mais, não sei, alguns padrões que eu vou registrando, que eu vou começando a perceber que acontece com esse aluno e vou aprendendo com ele também. Aí vem a visão individual também, esse aluno, com a história dele, eu vou melhorando essa análise. Tem alunos que sentem mais no aspecto psicológico, tu bota qualquer questionário de dor e de estado de humor e salta nele que ele está muito mal. Tem outros que não é tão saliente, né? É interessante, mas não, às vezes não é tanto ali. Aí na parte a parte mais biodinâmica aparece, que é frequência cardíaca alta mesmo para aquela carga, a variabilidade mesmo marcando algum sinal ali de um estresse maior, né? Tudo isso são variáveis importantes que eu vou cruzar no meu mapa mental ou no meu modelo conceitual, como eu costumo chamar no grupo. Né? Todos os meus pesquisadores lá, quando tem que fazer sua tese, dissertação, eu obrigo eles a fazer esses quadrinhos, né? De coisas que tenham a ver com causa e efeito, né? E seu mapa, que seria um modelo conceitual. Às vezes tem algum regramento físico, matemático, que define o modelo, mas ele é quase sempre o que a gente usa na fisiologia, né? Que é a ideia de causa e efeito. Olha, na literatura foi visto que, como, por exemplo, eu já falei na corrida, a gente usa muito, né? Se eu adiciono treinamento de força, melhoro força de membros inferiores, em muitos atletas de corrida, de distância, quase sempre a economia melhora e o desempenho melhora. Então, eu consigo fechar esse modelo nesse desenho. Aí depois eu vou ver dose e resposta disso, né? Os tipos de treino, se é mais carga de força rápida, máxima, força central, tudo isso eu vou aprendendo até com a história do aluno. Vou mostrando que, olha, para essa carga aqui não mudou adicionar o número de repetições, né? E isso vai melhorando o meu modelo sobre aquele aluno. Tá? Isso é fundamental. Aqui tem um outro exemplo, né, gente, de possibilidades de análise que a gente faz que ao longo do tempo eu fui construindo, que tem muito sentido na avaliação biomecânica, tá? Porque são coisas que se conversam, tá? Que não tem uma ideia de causa e efeito tão clara, porque vocês vão ver até que começam aqui com análises um pouco mais profundas. Então, a ação de reto femoral
Isso eu posso conseguir indiretamente, com muito menos qualidade, mas eu posso me informar com testes de força mesmo. Meus alunos têm reto-femorais fortes, têm tibial anterior forte, né? Eu posso avaliar isso por testes clínicos ou menos científicos do que uma eletromiografia, digamos, tá? Bom, alguns músculos vão ter ações com algumas funções mais definidas, né? Então, a gente já conversou lá o que eu sempre bato no pé lá do gastrocnêmio, como o propulsor à frente, os antigravitários, né, extensores do joelho. Se o corredor corre em mais velocidade, eu tenho uma potência articular maior de músculos antigravitários mais proximais, né? Os mais distais atuam mais isometricamente, né, com pouco movimento. E tudo isso repercute em variáveis biomecânicas simples, né, como essas cinemáticas da cinemática angular, né? Então, maiores forças contra o solo vão me dar maior amplitude ligada a comprimentos de passada maiores, né? É um problema balístico. O meu tamanho do passo vai depender da força que eu aplico durante o contato, né? Depois é situação de voo. Eu posso mudar a técnica um pouco, etc., mas o meu centro de massa não muda a trajetória, a gente sabe, é um problema balístico, né? Eu posso aumentar aspectos relacionados à frequência de passada, que está do lado direito ali, né? Aí isso tem a ver com velocidade angular, tem aspectos com coordenação intersegmentar. A gente sabe que é um dos fatores ligados a limitantes de frequência, os aspectos de controle, né? A capacidade essa de assimetria bilateral, eu realizar uma atividade muito intensa e eu ter músculos prontos para serem acionados e desligados tão rapidamente. E isso vai se resultar em potenciais de frequência de passada mais alta ou não. E tem uma certa treinabilidade em treinos assistidos de velocidade, etc. Eu posso tentar fazer alguma coisa sobre isso, né? Mas tudo isso eu vou ir testando e construindo nesse meu modelo. Além disso, gente, vejam que eu tenho também aqui repercussões sobre o trabalho externo que está colocado aqui. Isso aqui são figuras retiradas direto de material do professor Cavanha, que foi testado já. Então, todos esses aspectos de comprimento vão ter relações com o trabalho externo alto, relativamente, né? Se eu tenho um comprimento maior, aqui é caminhada, né? Parece uma coisa meio engraçada, mas na corrida vai aparecer também. Eu vou ter um trabalho externo maior, todo o meu corpo vai oscilar mais. Se eu tenho passadas menores, eu oscilo menos, mais vezes ao longo do tempo, é verdade, mas menos, mas eu vou ter um problema de colocar os segmentos de novo em contato rapidamente. Isso já experimentalmente já está confirmado, de modo geral, né? Eu pago o preço em maiores trabalhos internos. Então, eu consigo jogar com essas possibilidades também, de um trabalho interno ou externo maior. E existem marcadores indiretos também. Quando eu não tenho sistemas de cinemetria, eu posso me usar do conhecimento. Tem o modelo do professor Minetti, por exemplo, que estima o trabalho interno, que depende de velocidade, frequência e tempo de contato, né? Então, a medida de tempo de contato é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Eu posso ter câmeras, né? Câmeras a partir de 60 Hz, em corrida eu já consigo fazer análise, em caminhada 30 Hz, né? Tem um certo erro? Tem, mas é possível se fazer. Tá? E hoje em dia, câmeras de celular, tem várias que estão filmando acima de 100, inclusive, né? Em que tem como, então, é só ter o conhecimento e saber a implicação que pode dar sobre essas coisas, sobre a energética. E aí eu posso cruzar elas. Ah, mas será que piora mesmo? Eu estou testando no meu aluno, não tenho nada. Bom, se eu tenho frequencímetro, eu posso ver que repercussão tem no frequencímetro. Se for algo grande, vai aparecer ali, né? Senão, às vezes, se atrapalha. Mas eu posso tentar verificar por ali uma alteração de técnica até estimada nisso, né? Registro e testes. Olha, realmente melhorou, diminuiu a frequência. Então, atenção, porque é uma coisa interessante, uma estratégia interessante de ir tentando com o aluno e percebendo com várias outras coisas, como é que ele se percebe também na prova, se muda o pace mesmo, quando tem esses ajustes, né? E por aí vai, dando vários... E tenho meus modelos minimizadores, que aqui estão limitados para caminhada, mas eu posso adicionar ali onde está pêndulo, eu posso adicionar o modelo elástico, né? O modelo elástico vai ser um modelo minimizador central, que vai implicar sobre a energética geral desse movimento, né? E especialmente sobre a economia disso, mais do que limiares, por exemplo.
claro que em parte se correlacionam, né? Eles interagem, mas são determinantes separadas, né? Essa parte toda de mecânica, de locomoção, quase sempre afeta mais diretamente a economia de movimento, né? E, bom, é mais ou menos por aí. E depois, embaixo, de novo, volta a ter os desfechos primários, né? Que aqui eu adicionei também o TC6, né? Que é o famoso lá, que é o teste de caminhada de 6 minutos, que no ambiente clínico se usa muito. Então, tudo bem, para alunos com restrições, que a aula de hoje é mais para isso, é mais forte, tá? Mas lembrem que isso pode ser substituído por um teste de 3.000, o T30 da natação, e por aí vai, o teste de desempenho que possa representar melhor o que eu tô trabalhando, né? Professor, Diga. isso aí permite a gente pensar, por exemplo, que eu vou ter alguns tipos de intervenção que podem ser mais interessantes para pensar em corredores, né? Determinado tipo de corredor que tem uma característica, vamos dizer assim, de fazer esse trajeto, seja com um trabalho interno maior do que um trabalho externo, assim, do que outras, né? Por exemplo, um trabalho de força, naquele exemplo que estava na esquerda ali antes, parece mais interessante talvez do que um trabalho de salto, sei lá. Pressão que fica. Isso, é isso aí. É isso aí. Tem muita coisa que não está comprovada com nível de evidência alto, mas enquanto a gente não tem o nível de evidência, a gente tem a lógica, né? A gente tem a gente diz assim, é o modelo conceitual. O que se espera é isso, mas o bom é que tu pode testar exatamente isso também. Tu pode adicionar o treino de força e ver o que acontece mesmo. E ver, olha, no caso aqui até o comprimento passado aumentou um pouco, ou às vezes não. Aí diz, olha, não foi tão sensível quanto eu achava, mas mesmo assim eles estão mais elásticos. Bom, isso serve, mas isso a gente vai aprendendo, ainda mais nesse alto, no esporte mesmo. Eu não diria só do alto nível, acho que isso é para todas as áreas. Eu acho que até na área da locomoção patológica, as possibilidades de respostas diferentes são maiores ainda, porque tu tem a doença adicional ali, né? Então, mas mesmo no esporte de alto nível é extremamente complexo. Mas o legal é que a gente não precisa ficar só na teoria, a gente pode até testar nisso. E aí ver, olha, aumentou, mas eu confirmo contigo, esse seria o raciocínio. Treinamentos de força seriam ligados a isso, os treinamentos assistidos, onde eu coloco o meu aluno em condições de frequência, às vezes mais altas daquelas que eles conseguiriam naturalmente fazer, isso deveria implicar mais sobre o trabalho interno, né? E aí teria que se testar e ver qual é a adaptação, porque a gente sabe que tem seus limites também, mas testar essas coisas, né? Mas é por aí. Sim. Não sei se existe assim trabalho que avalia, agora está bem na moda, assim, né? Aquela responsividade de talvez tu poder fazer uma análise anterior, vamos dizer assim, pré-intervenção, se tu tinha, vamos dizer assim, um grupo que fosse meio heterogêneo, no sentido de alguns são mais oscilador, assim, vertical, e outros não. E aí, de repente, sei lá, fizeram alguma avaliação do tipo de treino de força, ou A fizeram... parte final da tua pergunta me ajudou um pouco. Primeiro eu ia começar dizendo que não tem. E dá para dizer, em geral, na nossa análise aqui, é muito menos usual, tá? O que o Guilherme está dizendo é uma coisa super interessante de treino, eu defendo na minha disciplina lá também, que cada vez mais a gente tem que entender os responsivos e os não responsivos, né? E até às vezes tem os negative responders, que a gente chama, que é os responsivos negativos ainda. Mas o que é mais comum é isso, tu adiciona um treino de força, um treino aeróbico, e tem alunos que não melhoram. Tá? Até surgiu um debate aí, eu estava até no evento, quando os caras da Epidemia lá mostraram que tinha um 20% de pacientes que eram colocados sobre treinos aeróbicos tradicionais, e eles, além de não melhorar, eles pioravam, 2 marcadores básicos. E aí começou a se discutir que o treino aeróbico podia ser responsivo negativo, né? Até a brincadeira tá gravada, que é um perigo, mas o pessoal das humanas, agora sim que eles vão se aproveitar para ficar falando que o exercício faz mal e tal. Mas assim, ó, fora essa brincadeira aí, isso era um dado muito sério, causou um rebuliço enorme. E aí foi se estudar, e assim, ó, eu mostro até na disciplina lá para limpar essa discussão, que assim, eles viram que, na verdade, primeiro era a fraqueza dos experimentos, era aqueles estudos com centenas de pacientes que tinham baixo controle do que eles faziam. A maioria desses estudos os caras faziam por telefone. Hoje eles têm mais sensores, mas é assim, tu bota, até hoje dá para enganar. Hoje
Assim, ó, tem caras, eu conheci o Jones, que é um cabeção do exercício de Nova York, deu uma palestra em Verona quando eu estava lá no ano retrasado, e esse cara mostrou que tinha dinheiro para levar a esteira, tinham mais de uma centena de esteiras com caminhões que levavam para casa dos pacientes, e todos eles com sensores. Imagina o dinheiro para fazer esse experimento, né? Mas eu estava brincando que até ali dava para enrolar, né? Porque daqui a pouco tu bota o sensor no teu cachorro e bota ele para andar na esteira, e deu, tá feito o enrolation, né? Ou seja, é mais complicado, e a gente tem que ter muito cuidado com esses modelinhos assim que vêm muito da medicina, que é bota todos para andar e depois vai ver o que vai acontecer lá no final por telefone. Fez ou não fez? Não. E aí tinha problema mesmo. Quando se fez experimentos mais sérios, com N's muito menores, mas era de 60, 70, era umas coisas pesadas, mas muito menor do que eram os dados lá faltou o nome do cara, um cabeção, acho que era o Bouchard, se não me engano, que mostrou isso. O que aconteceu? Os caras viram que, uma coisa que até quem trabalha com isso até já sabe, mais ou menos, que é o seguinte, que quando os treinos eram de 2 vezes por semana, então tu tinha alunos adultos, idade média lá, com 2 vezes por semana fazendo treinos aeróbicos. Não lembro bem do volume, mas não era nada forte, claro, tá? Era volumes meio normais, assim, mais contínuos extensivos. O que eles viram? Que tinha uns 20% que não melhoravam, mas também não pioravam. Tá? Isso eles não viram, não se confirmou. O que foi controlado foi a aderência. Os caras tinham que ter mais de 80%, senão não adianta, né? Tu dizer, o treino não melhora, mas se tu não faz, também fica difícil. Tá, resumindo isso, o que aconteceu? Nesse grupo não responsivo, eles adicionaram, não, até fizeram mais, eles foram mais duros. Eles duplicaram o treino, foram para 4 vezes por semana. Todos melhoraram, todos os aspectos centrais ligados à aptidão cardiorrespiratória. Aí, um pouco mais, um pouco menos. Mas, mesmo assim, é interessante, porque a gente coloca, muitas vezes, o aluno a treinar 2 vezes por semana. Eu ensino isso, que é uma carga mínima que a gente possa dar de aeróbico, é 2. Eu tenho que falar, né, o que os dados mostram. Só que isso é em média, né? Em média. Tem ali um grupo, um percentual que não melhora isso. E essa pergunta que o Guilherme falou nos coloca em questão sobre esses aspectos. Só que, claro, aí vem os desfechos que a gente estuda, que aí eu vou responder para o Guilherme. Fazendo essa introdução, é só para trazer o assunto. Mas o que eu trago para vocês, gente? O problema é que, com os dados biomecânicos ligados a essa energética, se sabe muito menos. Não tem. Se tem, é novo para mim. Tá? Então, por exemplo, os estudos clássicos de força com corredores, que foi do Millet e do Kirolainen, dois trabalhos lá do ano 2000, por aí, que eu me lembro, assim, que eram mais estruturados sobre esse assunto. Não tinha nada disso. E até hoje, nós mesmos fazendo os nossos, o mestrado do Jorginho, que não dá para dizer que é de hoje, a gente não publicou ainda, mas já tem quase 10 anos esse trabalho, a gente vai publicar, que a gente colocou força rápida, força máxima, e analisamos eficiência, trabalho mecânico, essas nossas variáveis, a gente viu que a gente não cuidou isso. Não, ao contrário, a gente não cuidou isso. Então, é uma limitação nossa, só que eu acho que é super interessante de se entender, porque isso bate com a experiência. O Léo está aqui e eu tenho certeza que o Léo pode confirmar que vai ter alunos que vão responder melhor, vai ter cara que se torna canguru, tem cara que se torna mais rasteiro, vou dizer assim, com essa, né? E seria interessante da gente ver o que fazer com esses caras. Né? Então, esse aqui se respondeu rápido. Eu mantenho essa carga ou não? Esse aqui respondeu menos, mas será que é por isso que eu não tenho que treinar isso com ele ou eu tenho que aumentar um pouco a carga para ver se, como foi lá no treino aeróbico, se não é uma questão de dose e resposta, que ele precisa ter um pouco mais de estímulo para treinar isso. Isso é o problema que vocês que estão na prática têm que resolver um pouco de cabeça nessa loucura que é dar o treino para um monte de gente, né? Só que eu acho que precisa ser regulado, Guilherme. Respondendo para ti, eu acho que seria muito interessante, sim, fazer isso, fazer umas semanas de experiência para ver quem são responsivos ou não e treinar em cima desses grupos. E, inclusive, aí tu respondeu em parte, aí já tem alguma coisa, tá? Mas pouco sobre essas coisas que a gente está falando, de força e economia, que é definir até quem são corredores terrestres, quem são mais aéreos, né? Que é aquela divisão dos franceses, né? Isso eu viria como um certo sentido, porque eu acho que os aéreos realmente, provavelmente, vão ser mais responsivos no treino com parte elástica. Ou talvez o contrário, talvez os terrestres tenham mais janela de treino, sempre tem o outro lado da moeda, né? Mas é algo para se testar, né?
e acho super interessante fazer, te respondendo, eu acho que sim. Só que o problema é que a nossa área não faz mesmo por causa dessa tradição nossa de pouco cuidado clínico e até sobre esses aspectos, que aí não é clínico, aí é entender de treinamento mesmo, né? Entender que tem que trabalhar um pouco diferente, não dá para sempre fazer carga média, né? Todo mundo, né? Não, perfeito. Valeu. Isso é uma coisa interessante, gente, que o Guilherme traz, é assim, quando a gente vê aqueles resultados que são as linhas, né, de pré e pós individuais. Então, tu vê lá, melhorou em média, né, a estatística inferencial vai dizer que, olha, se eu aplicar isso em outros corredores, tende a melhorar. Só que eu tenho que olhar também para o dado individual, eu tenho que saber que a cada 10, 3 não melhoraram. Pode ser que em média melhore, tudo bem, mas não adianta, eu estou dando aula para o aluno também, né? Eu tenho que saber que ele tem 20% ou 30% de não melhorar. Então, isso é importante. E aí começa a qualificação do teu trabalho, individualizar essa carga, tá? Então, acho que é uma coisa interessante mesmo. Mas se sabe bem menos de antemão o que fazer com esses caras depois. Esse é o problema. Beleza, perfeito. Valeu, professor. Vamos lá. Então, pessoal, alguns dados aqui sobre mecanismo pendular, tá? Nas restrições, aí, nas doenças. O mecanismo pendular, em várias situações, ele não se modifica. É muito estranho, tá, gente? Assim, eu vou dizer para vocês, o dado do Parkinson é o que mais nos chamou a atenção, né? Nesse estudo da de Paula, onde vai calcular o trabalho mecânico e o recovery sobre eles, né? A gente esperaria que eles fossem bem reduzidos, porque o Parkinson tem um padrão de marcha de baixo comprimento de passada, a frequência de passada alta, tem vários elementos ali, que inclusive a gente publicou agora essa revisão, uma revisão sistemática com meta-análise bem boa, confirmando isso, né, que eu estou falando. Então a gente esperaria que o recovery fosse piorado, mas não, eles têm um recovery percentual semelhante. Henrique, entra aí com o microfone aí e me atualiza. O que mais que a gente está vendo? O Henrique, nós estamos terminando uma fase de análise de resultado dele, onde ele tem bastão ali no meio, tem outras coisas, mas se a gente fosse ver esse estudo da de Paulo, o que se confirmou e o que não, além disso, assim, o que tu lembra? Então, pelo que o professor está falando sobre o mecanismo pendular, a gente sabe que nesse estudo de Paulo é um dos poucos, se não o único até agora que avaliou isso. Esse aspecto, a gente sabe que o mecanismo pendular ele não se altera na caminhada de pessoas com doença de Parkinson, em velocidades intermediárias ali, que Parkinson tem uma velocidade em torno de 3 a 4, é bem mais baixa do que um sujeito saudável. E também o trabalho mecânico externo, basicamente, também não se altera, né, nessa população. E a gente espera com o estudo é que os bastões talvez alterem essas variáveis. Eu acho que eu posso falar isso até agora. Tá, que tu tem mais certeza. Não, a gente está bem no posso início, revelar. mas é isso aí, confirmou, né? Então, o que a de Paula viu, né? E, bom, é por aí. Chama atenção, porque eles têm uma redução, e a gente sempre achou que uma redução ali do angular ia sempre resultar num trabalho externo menor, que é o que eu acabei de mostrar lá para vocês. No Parkinson não deu isso. Eles têm uma repercussão ali, um ajuste de controle de movimento, que faz com que esse trabalho externo não reduza, né? Ou seja, provavelmente eles têm ali uma frenagem meio alta que compensa isso internamente, né? Essa é uma possibilidade, viu, Henrique? Até para a gente pensar, porque de algum lugar deveria ir esse trabalho externo maior, piorado, né? Por causa do comprimento menor, né? É um pouco estranho. Na dor lombar também aparece, só que a dor lombar tem padrões de movimentos que são muito menos reduzidos, né? A gente sabe, a gente estudou isso no mestrado do Alberito, né? Então a gente sabia que com o processo de avanço, de estagiamento da doença, eles têm um processo de catastrofização sobre a região da dor. Então eles começam a se contrair muito, resumindo um pouco o sentido clínico é esse, eles começam a contrair muito a região dolorida e começa a perder um pouquinho a dissociação de cinturas, tá? Eles começam a andar mais em bloco, como a gente chama, e não fazem essa dissociação das cinturas pélvica e torácica. E aí o que a gente esperaria? A gente esperaria que o pêndulo fosse piorado por causa dessa perda desse uso, mas não aconteceu também. E aí é um ajuste muito menor mesmo e não aconteceu. O pêndulo, que aparece muito mais no sagital, é um padrão geral do corpo,
permanece semelhante, tá? Pelo menos no grupo que a gente analisou, que eram doença, que é uma bagunça nessa determinação, mas a doença, como é que é? Dor lombar inespecífica, tá? Esse grupo, e não eram caras super avançados de dor, porque eles conseguiam caminhar, tá? Tem uns que, chegando a um certo nível, não conseguem nem caminhar, então era intermediário para baixo. Outro grupo que apareceu é a paralisia cerebral também, em adolescentes que, embora tenham uma redução ali, de uma assimetria até grande, o recovery não piorou. Agora, em outros grupos já piorou. Nas crianças mesmo, desse mesmo grupo, apareceu, tá? No estudo nosso mesmo, que é o mestrado da Clarissa, reduziu o pêndulo. Nos sujeitos com insuficiência crônica, né, cardíaca crônica, tá? Também piorou, mestrado da Paula, né? E nos dados dos amputados, tá? Eles tinham estudos clássicos da De Trembler e também teve o mestrado da Renata Bona, que analisou amputados transfemorais. E ali o pêndulo foi prejudicado, tá? Mas mas o que eu queria dizer para vocês, gente? Embora assim, tenha esse não muda, tem um aspecto que funcionalmente é importante a gente entender, que é o seguinte: todos esses pacientes, e em quase todas as restrições que a gente tem, tá? Aparece um padrão que, na verdade, prejudica o mecanismo pendular indiretamente, não diretamente, como a gente está vendo aqui, que é o seguinte: eles costumam caminhar em velocidades mais baixas, né? Quando eles estão caminhando em velocidades mais baixas do que aquela ótima para sua estatura, eles pioram o pêndulo. Mas não é porque há um prejuízo da doença diretamente, é mais porque a doença fez com que eles caminhassem mais devagar. Entenderam? Indiretamente também há um prejuízo do mecanismo pendular. É isso que eu quero dizer. Tá? E isso é importante, porque nas velocidades do dia a dia deles, de caminhada, eles vão caminhar com o pêndulo piorado, tá? Porque essa velocidade está mais baixa. Então, tem que lembrar disso. Mecanisticamente não é importante, mas do ponto de vista prático, sim, vai ser. E vai ser a causa principal, né, em todas essas... Não, deixa eu ver se... todas essas doenças e até outras restrições também, obesidade infantil, por exemplo, que vai explicar o porquê que eles gastam mais energia do que grupos controles. Tá? Eles são menos econômicos, né? Muitas vezes em função disso. Sim, nessas casos. Tá? Deixa eu dar aqui um caso para vocês, o da obesidade, né? Era o Helder que tinha me pedido, ele não está aí hoje, né? Tá aí? Chegou o Helder? Tô aqui. Ah, tá aí, apareceu. Não, eu tava até brincando. Separei essa parte por causa de ti, Helder. Mas olha só, e foi bem legal, porque eu estou fazendo um capítulo de revisão com vários colegas, e com esse colega o Malatesta, que ficou responsável pela parte de obesidade. E aí eu segui o capítulo dele, que eu vou traduzir, estou trazendo aqui, não está publicado ainda o trabalho, mas igual eu fui atrás das referências dele e tal, mas eu sou honesto para dizer que eu peguei já lá do capítulo, e muito bom, porque é de um cara o cara que mais está estudando a marcha de obesos e tal, e sobre esses aspectos fisiomecânicos, né? Então, o que acontece, gente? Depois eu vou mostrar uns dados, mas resumindo, o problema da obesidade é o seguinte: o custo metabólico é maior, né? Em várias idades, né? A gente viu com as crianças, já se sabia também em estudos anteriores, o que a gente fez foi estudar em várias velocidades, a gente confirmou que o prejuízo é maior, e depois a gente falou um pouquinho de mecanismos, né? Mas criança, adolescente e adultos é maior. E aí tem algumas alterações básicas de biomecânica da marcha, que nos ajudam a entender como vai também prejudicar essa fisiomecânica, né? Que é a maior largura de passo, lembrando que largura é a distância médio-lateral entre os dois pés de contato, tá? Então é nesse sentido, médio-lateral, né? Não é comprimento, que seria antero-posterior. Isso vai também influenciar, mas não só isso, tem problemas de controle interno sobre o balanço lateral de pernas, tá? De membros inferiores, e uma menor estabilidade geral. Tá? Eles têm isso também. Às vezes até por restrições morfológicas, né? A massa maior em segmento inferior também, auxiliando nisso. Mas essa distribuição de massa exagerada pode estar associada. Mas a gente tem que lembrar que até hoje não se sabe tudo, porque pode ter também um prejuízo também nos sistemas de controle. Eles têm toda uma disfunção metabólica que pode influenciar também
né? Então não se sabe bem a causa total de tudo, mas tem esses candidatos ali que são até meio óbvios, né? Muito bem. Aí, gente, sobre os dados fisiomecânicos que eu queria trazer para vocês é o seguinte: nós temos aqui obesidade leve, tá? Não lembro, eu não anotei, eu não lembro de cor, mas é grau 1, grau 2, com os IMCs que deve ser acima de 20 até os 40 ali, que é do grau 3, né? E nesses grupos, gente, apareceu nas obesidades mais comuns, né? O recovery maior em velocidades mais altas. Nós vamos ver ali que é em torno de 4 km por hora para cima, tá? Enquanto que na obesidade mórbida foi em todas as velocidades. Eles têm, eu tinha comentado na outra aula, mas eu não lembrava bem do dado, mas eu sabia que em algumas condições o obeso tinha isso e eu confirmo aqui. O obeso tem uma certa, é como uma estratégia para tentar atenuar esse aumento do gasto energético, tá? Eles têm esse recovery melhorado, embora não resolva o problema deles, tá? Mas eles têm, e conforme se vê que é maior ali o nível da obesidade, é maior ainda nas velocidades. Então, Helder, a questão que tu falou, se não me engano, tu estava interessado em estudar, por exemplo, a redução, né, de massa. Então, se tu vê que tu consegue mudar eles de um grau para outro, daria para se testar como fica o padrão motor também desses alunos, talvez com follow-up, não sei, aí agora tem que ver muita coisa com essa pandemia, mas só para te trazer que me fez lembrar disso, né? Tem o grau de obesidade altera esses níveis de ajustes mecânicos sobre a marcha e tal, que se tu fizer essa coisa da retirada, não lembro se era a redução de estômago, o que era, né? Cirurgia bariátrica, isso mesmo, redução estomacal. Pode ser que dê para testar essa questão. Se conseguir colocar eles para caminhar, né, durante os testes, não sei, nas fases, poderia se avaliar isso também. Deixa eu trazer para vocês aqui alguns dados sobre isso, gente. Aqui estão os dados do Fernandes Menendez, né, um aluno do professor David Malatesta, de Lausanne, que é o seguinte: olha como varia. Isso aqui é um problema, eu quis trazer aqui para vocês, porque na obesidade aparece e chega a ser estranho, né? Mas quando se olha pela primeira vez. Mas vamos olhar por partes. É sempre um custo metabólico em função de velocidades. Desculpa, eu não coloquei em metros, o quilômetro por hora, tá? Mas isso aqui deve dar quanto, gente? Um pouco mais baixo do que 2 aqui, em torno de 2 km por hora. E 1,6 dá quanto? O Léo Ribas deve ser bom nessas matemáticas, ele está sempre lá na pista fazendo os negócios. 3,6 deve dar uns 5 km por hora, alguma coisa assim, um pouquinho mais, né? 5, 5,5. 6. 6? Então tá, mais ou menos de 2 a 6 km por hora, tá? Só para a gente entender um pouco o grau aqui de velocidades, que a gente sabe que para os obesos não é pouca coisa 6, né? Fazer o exercício. Eles tinham que estar sempre em condições aeróbicas, até no artigo lá explica algo que a gente faz muito, né? Não pode passar de 1 lá, o Hare, por exemplo, para indicar que ele tinha um metabolismo predominantemente aeróbico para ser válida a medida, né, metabólica, né? Embora a gente saiba que alguma coisa sempre se perde, é pouco. Mas vejam só, gente, agora vamos para as partes aqui. Vejam que aqui tem gross, né? Quando é gross, gente, significa que é o custo sem subtrair o valor em pé, sem aquele valor de repouso ou em pé, tá? E aqui vejam como muda muito a curva. Mas aqui é outra coisa. Aqui é gross, é assim, e as duas de baixo é líquida, net, né? Tá? Net, que significa que é subtraindo o valor em pé. Tá? Então, na verdade, a comparação é de cima para baixo. Tá? Essa é a primeira. E vejam que já tem um certo efeito, né? Tem um certo efeito nos dois lados. Da esquerda para a direita é a unidade que é diferente. Nós vamos sacar a diferença pela unidade. Um é joule por metro, o outro é joule quilograma metro. Qual é a diferença disso? Que um é normalizado pela massa e outro não. Tá? Então, vamos nesse gross aqui primeiro. É o bruto, né? O custo bruto por metro percorrido, aí, sem controlar a massa. É o total ali do sujeito. Tá? Aparece aquilo que a gente espera. Até no líquido aparece. Quando é joule metro sem dividir por massa, vejam que o obeso gasta muito mais energia. É bastante, tá?
é significativo, tá? Ele gasta mais energia, o custo é maior, essa é a mensagem principal. Mas o problema é que quando eu normalizo pela massa total, aí entra até a massa de gordura, aí as coisas se complicam, ficam um pouco menos óbvias, né? Por massa carregada, o custo é igual, resumindo, fora essa situação aqui de alta velocidade, que mesmo com essa normalização, até aqui aparece ainda a diferença, o obeso gastando mais, tá? Só que, claro, é da maneira que eu misturo coisas aqui. Aqui eu estou vendo também o custo de ficar em pé, né? Então, quando eu quero saber o custo de locomoção, o custo de transporte, ou seja, aquela medida mais direta de economia, eu vejo por aqui. E aqui ele mostra que tem um efeito geral, tá? Só que quando a gente vai ver nas velocidades não tem. Então é um resultado um pouco estranho, tá? E na máxima velocidade, sim, aparece a diferença até na comparação em par. Mas pela ordem de análise, que é uma coisa estatística, que salvou os autores. E com a gente aconteceu a mesma coisa, tá? Ou bem parecido. O efeito geral apareceu, tá? De grupo. Os obesos gastaram mais energia, tá? Então não precisaria fazer o pós-rock, porque também não deu interação. Então tem umas regras ali que não... Então, essa é a mensagem, tá? Mas vejam que cai muito. O que interessa, é mais do que estatístico até, é que realmente tem efeitos muito importantes, né, da massa total, tá? Outra forma que se discute, veja que é super bem publicado nas melhores revistas de fisiologia do mundo, né? É um nível de produção muito alto, mas vejam que tem uma discussão sobre isso que é eterna. Assim. Uma maneira de aparecer mais essa diferença, tá? E a gente já testou isso nas nossas crianças obesas, no mestrado do Henrique, é quando a gente normaliza por uma medida que representa algo mais ligado à função muscular. E aí a gente não pode dividir pela massa total. Tá? A gente deveria dividir pela massa muscular, ou a massa ativa relacionada àquele músculo. Tá? Porque, em teoria, a base é essa. Vou dar o caso para vocês mais clássico da fisiologia. Quando se começou a fazer testes de VO2 máximo, né, geral, o que acontece? Assim, o raciocínio dos fisiologistas era que era um pouco estranho, porque tu pegava um cara muito alto e destreinado e aplicava o VO2 máximo. E o VO2 máximo, às vezes, desse cara vinha maior do que de um cara muito pequeno, do que um corredor treinado, sabe? Tu esperaria que o corredor treinado tivesse mais. Só que, claro, tu não normalizava o tamanho ali. Tu deixava só mililitros minuto, tá? A medida tradicional é mililitro, quilograma, minuto. Tu deixava ali, o cara maior fazia. E eles viam que isso não significava aptidão cardiorrespiratória. Então, eles tinham que normalizar por algo que representasse também a estrutura que estava envolvida. Tá? Uma forma de se avaliar isso é pela massa muscular, só que ela é muito complicada de se medir isso. Então, o que os fisiologistas fizeram? Eles viram que proporcionalmente tinha a mesma relação de massa muscular com massa corporal. Então, divide pela massa corporal. E aí as coisas fecharam. Né? O que aconteceu? O grandão destreinado tinha um VO2 menor do que um cara baixinho super treinado, tá? Normalizando desse jeito. O problema é quando tem uma massa a mais nesse chute calibrado, né? É quando tu adiciona gordura, por exemplo. Aí está o problema da normalização, que tem que se dar muita atenção. Tá? Normalizar pela massa total nos obesos é tu dar peso para uma massa que não tem relação direta com a sua função. Tá? Por um lado tem isso. Por outro lado, claro, tem a história de, bom, os caras estão carregando essa massa a mais, então vamos dividir a culpa, né? Mas ela não informa tanto sobre a função de produção de energia, que seria relacionada a uma massa muscular que está gerando aquele consumo de oxigênio. Tá? Está relacionado a isso, né? A gente sabe que o metabolismo é mais complexo, mas é uma das formas da gente observar isso, tá? Então, na obesidade tem esse problema. Tem essa forma de normalizar, o mais correto, vamos dizer assim, é uma estratégia que seria mais correta, de certo ponto de vista, que é dividir pela massa muscular só, ou massa livre de gordura, às vezes também dão esse nome, que aí dá o peso para essa massa que está mais envolvida com o metabolismo, né? Ou com uma função alométrica, tá? Que é simplesmente colocar ali, ao invés de joule, quilograma, minuto, no quilograma, ao invés de colocar na -1,
dividir por um coeficiente alométrico, que é abaixo de -1, é entre 0 e -1. A gente usa muito 0,75 ou 0,66, tá? Que vem de teorias de gasto energético na natureza, em funções de tamanho, né? Advém das medidas de metabolismo basal, né? A lei de Kleiber e a do outro eu não lembro, mas são grandes os monstros da biologia que viram essas relações. Então, a gente dinamicamente usa isso. O Marcos estudou um pouco isso, meu primo, essas relações para explicar melhor a economia de movimento. Aqui ajudaria bastante na questão da obesidade, porque ia tirar um pouco o peso da massa total, tá? No caso deles, dos obesos aqui. E ia forçar um pouco mais diferenças para o obeso ser mais dispendioso do que os eutróficos, os magros aqui, controle. Tá? Mas isso são formas discutíveis. Eu sofri da mesma forma que o Malatesta, eu não sei em que ordem, porque eu não estive nesse parecer, mas a questão é essa de que também o pessoal da fisiologia às vezes se cansa dessas técnicas, diz, olha, bota dos dois jeitos e depois interpreta do jeito que te faz sentido. Então foi o que ele fez e a gente fez também. E no meu caso eu posso dizer com garantia, os revisores mandaram tirar as expressões alométricas e baseado em massa muscular que a gente tinha. E a gente mostrava o custo de 4 formas. Era uma complicação, era várias formas para interpretar e dizer, simplifica isso, essas duas, tira fora e deixa os jeitos que mais se fazem, que nem sempre são os mais certos, mas é o mais comum, e depois a gente interpretou com cuidado. A gente não disse em nenhum momento que o obeso tinha o mesmo custo. Não, a gente continuou mantendo que o obeso tem maior custo energético. Claro que depende da forma de expressar isso, né? Mas, em geral, tem maior, se a gente for pensar numa medida básica aqui, por exemplo, né? Ou esse resultado aqui, que não foi tão claro, mas também foi para esse lado. Dúvidas, gente? Falei. Tranquilo? Aqui tem um pouquinho as fontes desse gasto energético, né? A gente tem várias medidas aqui. Tá? Uma delas é a eficiência mecânica, que aqui eles chamam de eficiência locomotora líquida, é baseada nas medidas líquidas, então, tá? Aqui é normalizado, tá? Se bem que a normalização aqui não interessa, porque a eficiência é a divisão, né, do trabalho pelo custo. Então, quando tu bota dividido por massa, é igual nos dois lados, no numerador e denominador. Tá? Aqui o que mudou, sim, foi a questão de ser líquido. Tá? Isso aqui, sim, permitiu dar uma certa diferença aqui e mostrou isso. E eles vão sugerir, embora seja só em 3 velocidades, mas eles vão concluir que o obeso é menos eficiente, embora isso seja mais ligado a velocidades intermediárias para altas, né? Essa diferença essa ineficiência, digamos assim, em relação. Olhem o trabalho externo, tá? Do obeso é também maior, claro, sem a normalização aqui. Quando é normalizado, as coisas se aproximam, digamos, né? E aqui mostra aqui uma certa vantagem para o eutrófico, né? Peso normal. Aí obeso um pouco mais baixo. Isso vai resultar lá na eficiência diferenciada, né? Vão ser mais eficientes os eutróficos, tá? Energeticamente. Vejam que o recovery, gente, tem pouca mudança, mas tem. Tá? Tem nas altas velocidades, porque eram grupos 1 e 2 aqui nesse estudo. Tá? No grupo 3, eles viram que esse recovery, os obesos têm vantagem em todas as velocidades. Tá? E aí eles dizem que é provavelmente por causa dessa quantidade de massa que está pendurada assim, na estrutura óssea, seria o Oberlin mass, que a gente já comentou, que oscilaria em torno do centro de massa. Né? Então, teria um outro comportamento de parte da massa funcionando com um certo atraso, que isso auxiliaria num mecanismo pendular melhorado, né? no obeso. Né? E o resultado é esse, né? Tá ali. É melhor o recovery dos obesos nas altas e no obesidade mórbida para todos. Né? Helder, é assim que a gente pode dizer, acima de 40 de IMC dá para chamar de mórbido ou tem outro critério melhor? Às vezes eu não sou bem da área, não sei. Não, sim. Acima de... seria leve, moderado e severo. Severo é mórbido, né? Leve acima de 30, moderado 35 e severo, mórbido, acima de 40.
Ah, tá. Então tá, é isso mesmo. Obesidade mórbida, então foi o que viram que deu em todas, né? E essas outras duas, tu falou leve e moderado, né? Acho que foi, são desse grupo aqui, do que a gente está vendo aqui. É isso, né? Leve e moderado, né? Grupo 1 e 2 seria, então. Isso. Isso aí. Muito bem. Dúvidas, gente? O que acontece? Aqui eles têm várias indicações, né? Uma de treino, que o Browning também vai fazer, que é outro cara que estuda muito isso, é que o obeso também vai treinar muito em velocidades baixas, onde o pico de impacto é grande e o custo metabólico é maior, e além disso é maior, mesmo independente da forma que se expressa, se a gente vê pela velocidade, é maior o gasto energético. Então, tu faria ele caminhar em zonas onde tem menos impacto. Se tu colocar uma linha reta que fazer eles caminharem a 5, 6 km por hora, tu pode ter mais risco de lesões. E com o mesmo custo metabólico, mesmo gasto de energia por aquela distância de treino realizada. Então, é uma estratégia de treino também, embora seja... Eu tenha minhas dúvidas, tá? Porque eu já apliquei alguma coisa e tenho o teste de paciência. De se fazer a caminhada em velocidades baixas, né? Tem que regular um pouco ali também como é que é a carga mental para o aluno na hora do treino, porque não é fácil fazer. Tá? Então, fazer estratégias, talvez, mas lembrando que tem esse resultado, que às vezes, para muito fisiologista, chama atenção, que é aquela discussão do custo, né? Como assim gasta mais energia na baixa? Sim, gasta por metro percorrido, né? Então, lembrar disso, tu vai fazer uma certa distância com o cara e tu pode gastar energia da mesma forma se ele fizesse muito rápido. Embora o cansaço seja maior aqui, mas a quantidade de energia que eu despendo é maior, é semelhante aqui, ou é maior até do que velocidades autoselecionadas de treino. Uma outra estratégia que eu dou sempre é a questão da inclinação também. Tem que ver bem questão de saúde do joelho, etc., que alguns dói um pouquinho e tal, mas é uma outra estratégia que a carga mecânica diminui, né? O impacto, as cargas relacionadas a forças que podem gerar lesão reduzem bastante. Então, uma outra estratégia para grupos que têm um pouquinho mais de redução, né? Por vários fatores, né? Obesidade ou doença mesmo, inatividade. Bem, gente, deixa eu ver uma coisa, como é que nós estamos de horário. Começamos 8h30, 10 horas. Eu vou fazer o intervalo, gente. Eu peço essa paciência de vocês. São 9h53. Deixa eu ver, parar o compartilhamento. Tem alguma pergunta? Não? Eu paro